Ouça agora a palavra profética com o apóstolo Samuel. Tema: casamento, a unidade familiar. Muitos casais cristãos estão vivendo hoje fora daquilo que Deus idealizou. São brigas constantes, desrespeito mútuo e distância entre o casal. São vistos em muitos lares. E além da infidelidade que isto produz em seus corações, ainda há questões do mau testemunho dado. Penso que este é um assunto que merece nossa atenção, pois o princípio de viver em unidade é algo que não apenas produzirá maior realização emocional no relacionamento, como também liberará sobre o casal as bênçãos de Deus. Mas vamos compreender esta unidade. É importante que consigamos visualizar o que a unidade do casal pode produzir em suas vidas. Então seremos desafiados a preservá-la. Também entenderemos por que o diabo, o adversário de nossas almas, luta tanto contra ela. Jesus nos ensinou que a unidade e concordância permite Deus agir em nossas vidas. Em Mateus 18, versículo 19 e 20, diz assim: ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordares acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois aonde se acha 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aqui nós vemos que, por outro lado, a falta da unidade impede Deus de agir. E a palavra do Senhor nos mostra de forma bem clara quando o marido ele briga com a sua mulher, algo acontece também na dimensão espiritual. E a Bíblia diz em 1 Pedro 3,7: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui, ao deixar de honrar a mulher como vaso mais frágil e maltratá-la, ainda que só verbalmente, o marido está trazendo um sério problema sobre a vida espiritual do casal. E a Bíblia diz que as orações serão impedidas. É lógico que isto também vale para a mulher, embora quem mais facilmente tropece nisto seja os homens. O texto bíblico revela que depois de desonrarem a mulher na condição de vaso mais frágil com asparezas, o homem, mesmo que clame ao Senhor, terá sua oração impedida, pois um princípio foi violado. Deus, ele não age em um ambiente de desarmonia e discordância. Isto é um fato. Quando tentaram construir a Torre de Babel, as Escrituras dizem que Deus desceu para ver o que os homens faziam. E Deus, mesmo ao vê-los trabalhando em harmonia e em concordância, de propósito declarou: eis que o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que começaram a fazer. Agora não haverá restrições para tudo o que eles intentarem fazer. Eis, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda uma língua do outro. Aqui em Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7, o que vemos aqui é que a unidade remove limites. Então, quando o casal se torna um e fala uma só língua, sem discordância, eles removem os limites diante de si. Deus, ele pode agir livremente num ambiente destes, mas basta perder a capacidade de falar a mesma língua que tudo irá se perder. Mas no reino de Deus, quando dois se unem, o efeito não é de soma, mas de multiplicação. Moisés
cantou essa canção acerca dos exércitos de Israel. Um deles faria fugir a 1000 de seus inimigos, mas 2 deles faria fugir 10.000. Deuteronômio 32:30. A unidade ainda traz consigo outras virtudes. Podemos ver isto numa das figuras bíblicas do tabernáculo, aonde Deus ele dá o modelo e a forma para Moisés fabricar o tabernáculo. A Bíblia fala que o propiciatório da Arca da Aliança figura este princípio. O Senhor disse que ali ele viria para falar com Moisés. O propiciatório, ou a tampa da arca, era o lugar onde a glória e a presença divina se manifestava. E nas instruções para a confecção desta peça, nós vemos o simbolismo da unidade. Deus disse que os 2 querubins deveriam ser uma só peça de ouro batido. Com isto falava simbolicamente de unidade entre os seus adoradores. Lá em Êxodo 25:17-19. Os querubins deviam estar com as asas estendidas um para o outro. O que fala de cobertura recíproca. A falta de unidade nos leva a agir com o espírito de Caim, que disse ao Senhor em Gênesis 4:9: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Mas quando estamos em unidade com alguém, cobrimos e protegemos esta pessoa. Esta é uma virtude que acompanha a unidade. A outra é a transparência. Os querubins, eles deveriam estar um de frente para o outro. Você veja lá no capítulo 25 de Êxodo 20. Isto fala alegoricamente de um poder de encarar o outro adorador, olho no olho. Fala de não ter nada escondido, de não ter pendências. Ninguém consegue olhar espontaneamente no olho de outra pessoa quando as coisas não estão bem. Vemos isso quando Jacó fala para a sua família que as coisas já não estavam bem entre ele e Labão, o seu sogro. A expressão que ele usa é, Gênesis 31:5 diz: vejo que o semblante de vosso pai já não é mais o mesmo para comigo. Jesus, ele também disse que os olhos seria a cadeia do corpo. Eles refletem o que está dentro de nós. Então, a unidade é a capacidade de olhar olho no olho e estar bem. Particularmente, eu não posso concordar com casais que escondem coisas um do outro, seja no que diz a respeito à sua vida passada, erros e pecados, ou presente, como nas questões financeiras, que é um exemplo. Eu acredito que a unidade verdadeira, ela exige que haja remoção ou acerto de pendências, como dizem Provérbios 28:13. Às vezes fingimos um comportamento só para agradar ou não desagradar. Isso estou falando de um para com o outro, o que diverge do ensino bíblico. Este teatro não produzirá unidade. Por quê? Não produzirá uma unidade verdadeira. Temos que aprender a ser francos, como está escrito, Provérbios 27:5. Melhor é a repreensão franca do que um amor escondido. O apóstolo Paulo, ele censurou esse tipo de comportamento dúbio quando escreveu aos Gálatas. Ele falou sobre como o apóstolo Pedro, em certa ocasião, agiu assim para ser um diplomático, e que esta atitude conseguiu atrair até mesmo o próprio Barnabé, que era companheiro de Paulo, e ele o censurou publicamente. Gálatas 2:11-14. Contudo, eu quero ressaltar que ser franco não significa ser grosseiro, pois a Bíblia nos ensina a falar a verdade em amor. Então, o conselho dado a Timóteo na hora de corrigir os que opunham foi
de usar de mansidão. Você pode ver no capítulo 2 de 2 Timóteo 25, a unidade manifesta a verdade. Então, quando esta unidade ela se manifesta a verdade, dolorosa às vezes de forma bem mansa, o princípio do acordo, a Bíblia nos ensina também que o acordo é indispensável num relacionamento. Por isso, a Bíblia fala lá em Amós capítulo 3, versículo 3: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Por isso tem que haver essa concordância. É o princípio do acordo. E nisso eu quero deixar essa palavra para a tua vida e que tua família seja a família bendita de Deus aqui na terra. Deus abençoe.